Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Seu nome. Sem Ti nada somos e por nós mesmos nada podemos fazer. Que possamos ser instrumento em Tuas mãos nessa noite. Fale através da minha boca, Senhor, para os corações que estão aqui, Senhor. Pai, eu declaro que todos aqueles que aqui entraram não sairão da mesma forma, mas transformados pelo Teu poder. Só a Tua palavra tem poder para curar, libertar e restaurar. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra é que permanece para sempre. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 4. E vamos, nessa noite, passear pela Bíblia. A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11 diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e lhes susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Aleluia. Repita comigo: somente a Deus adorarás. O diabo, ele tenta Jesus para que Jesus se dobre diante dele, para que Jesus pudesse aceitar aquilo que ele havia oferecido. Mas Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia quem ele era, e ele responde: somente a Deus adorará. Só há um único Deus capaz de mudar a nossa história, mudar a nossa vida, e só a Ele nós devemos adorá-lo. Amém? Adoração é um ato de total rendição e gratidão e exaltação jubilosa a Deus. É na sua essência reconhecer o valor de Deus, que Ele é o único digno de ser adorado. Adorar a Deus requer de nós comunhão, conhecimento, intimidade com Ele, de entrega total. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele possa me dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é bom. Querido, nós não devemos nos surpreender quando a tentação vier. Satanás procurou diligentemente, deliberadamente, tentar Jesus. Ele procura fazer isso conosco todos os dias. Quantas vezes você é tentado a fazer algo que você não gostaria de fazer? Quantas vezes você ouve aquela vozinha ali, querendo te tirar da sua posição,
Deus te colocou numa posição, então não saia dela. Porque toda tentação é momentânea para nossas vidas. Quando nós sabemos quem somos em Deus, os problemas, as situações irão passar, porque tudo é passageiro nas nossas vidas. Mas uma coisa nunca irá passar na sua vida: a presença de Deus, a sua adoração diante do Senhor. Ela não pode acabar, ela não pode cessar, nunca, nunca, queridos. Porque o diabo, ele vive nos oferecendo coisas por um momento, para sairmos da nossa posição. Mas eu digo para você: somente a Deus adorarás, somente a Deus adorarás. Em Isaías 14, do versículo 13 e 14, Satanás disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. O diabo queria ocupar o lugar de Deus, ele queria ser como Deus. Mas eu repito nessa noite: somente a Deus adorarás, somente a Deus adorarás, porque Ele é o único de todo Ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. Não importa a circunstância que venhamos passar, não importa o problema que você está passando hoje, não importa a enfermidade que você está passando hoje, eu te falo nessa noite, quando você começa a abrir os seus lábios para adorar o Senhor, em nome de Jesus, Deus pode entrar com cura na sua vida, Deus pode entrar com escape na sua vida hoje. Não olhe para a situação que você tem vivido, não olhe para os problemas que você tem passado, porque o diabo, ele quer tirar dos nossos lábios a nossa adoração. Como disse aqui no início, a nossa adoração não se trata de sentimento, não se trata de um arrepio, uma emoção, não. É muito além do que isso. É muito além do que isso. Ela vem do interior. A nossa adoração, ela brota do nosso interior. E há momentos que nós expressamos externamente, como gratidão a Deus, como gratidão a Deus. É isso. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o Yahvé, o Deus de Israel, o Deus eterno, cujo nome significa eu sou aquele que sou. Não há outro além dele, não há outro além do nosso Deus. Ele é único, Ele é o único Deus em que devemos adorar, render graças, exaltar ao nome que está acima de todo nome, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não há outro, não há outro. Não há nada que se compara ao nosso Deus, não há nada que se compara com a tua presença, querido. Em meio às dificuldades, os problemas, as situações que você possa enfrentar, que você tenha um cântico novo nos seus lábios, que você tenha um cântico novo nos seus lábios. Não desista, não retroceda, porque só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de toda exaltação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quais as formas de adorarmos a Deus? Adoração, a nossa adoração por meio da palavra. O Salmo 119, versículo 97, diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Queridos, é a palavra
palavra é uma forma de você adorar a Deus. É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. John Piper diz que a verdadeira adoração é baseada no entendimento correto da natureza de Deus e uma valorização justa de seu valor. Então, como podemos conhecer a Deus? Deus se revela de forma geral através das obras da criação e da própria consciência interior do homem. Afinal, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Mas é somente através da sua palavra que Deus se revela ao homem de forma especial. Então, para isso nós precisamos meditar na palavra, para isso nós precisamos estudar a palavra, para isso nós precisamos ruminar a palavra, porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você entende quem Deus é e mais você o adora por aquilo que Ele é. Amém? A adoração genuína é a resposta de um coração que reflete uma mente que compreende quem Deus é e reconhece o seu valor. Você só poderá adorar a Deus adequadamente se sua adoração estiver estruturada nas estruturas e orientação da vontade de Deus revelada nelas. É isso. Porque como vamos adorar alguém ou alguma coisa se nós não conhecermos? Então Deus, Ele se faz conhecido, mas você precisa buscá-lo. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu preciso buscar Deus. Há coisas que Ele irá fazer por nós, mas tem coisas que dependem de nós. E o conhecer a Deus depende de nós. O quanto amamos a sua palavra e o quanto buscamos na sua palavra. Conhecê-lo. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você medita na Bíblia, mais Ele se revela para você. É isso que Deus quer que façamos. Que nós venhamos a conhecê-lo. E Ele quer se fazer conhecido por você. Ele quer se fazer conhecido por você. A outra forma de adoração, é um ato de total rendição. O Salmo 95:6 diz: vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha, adoremos, nos prostremos, ajoelhemos diante dEle. São gestos e atitude que demonstra que você se rende totalmente, de total rendição. Quando eu me prostro diante de Deus, eu estou dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus e não há outro além de Ti. Eu me curvo diante dEle e prostro meu coração diante dEle, para dizer: só Tu és meu Deus e não há outro além de Ti. Por isso eu me estou prostrado aos Teus pés, Senhor. Por isso eu estou aqui, porque eu dependo de Ti, porque sem Ti nada sou e nada posso, Senhor. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Nessa noite, Senhor, que possamos ter um coração contrito e quebrantado, um coração rendido aos Teus pés, para que a Tua glória venha e invada todo o nosso ser, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, a adoração na vida de um cristão é vital. Ela é vital, pois ela serve como porta de entrada para a presença de Deus. Quando você se prostra, quando você se coloca a adorar o Senhor, a presença dEle invade você. Ela invade você, Ele invade o seu ser. É isso que Ele faz. Deus, na sua onipotência, na sua onisciência e na sua onipresença, Ele quer
não viver distante de nós, mas Ele quer habitar dentro de nós. E uma das formas para Ele habitar em nós é quando o adoramos, quando nos rendemos totalmente a Ele. Porque a essa adoração te leva para a sala do trono, para a presença do Deus Altíssimo. É isso que a adoração faz. Ela nos leva a um nível de maior intimidade com o Pai. De repente, o Deus que estava distante, Ele se encontra tão perto como um respiro. Como um respiro. Como um respiro, queridos. Como um respiro. A outra forma de adoração, adoração como arma de livramento. 2 Crônicas 20, do versículo 21 e 22, diz a palavra do Senhor: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém? A nossa adoração tem o poder de trazer o livramento para nossas vidas. Josafá, querido, ele estava diante de uma grande multidão, e naturalmente não tinha como eles vencê-los, não tinha. Mas Josafá, ele apregou um jejum ali, ele apregou um jejum, e colocou, e pôs a buscar o Senhor. E aí ele vai e coloca os cantores, coloca os adoradores ali diante daqueles inimigos, e eles começam a adorar ao Senhor, eles começam a exaltar o Senhor, eles começam a cantar ao Senhor, e de repente os inimigos começam a ser destruídos. Entre eles começam a ser destruídos. Esse é o Deus que traz livramento quando a nossa adoração é verdadeira. Quando a nossa adoração é verdadeira, Ele tem poder para te livrar de seus inimigos, de todo o mal. A vitória veio de uma forma estranha, mas poderosa, porque Deus, Ele age da forma que Ele quiser. Quero te dizer nessa noite, queridos, somente a Deus adorarás, somente a Deus adorarás. Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja é vossa. A peleja é de Deus, não é vossa. Amém? Então, não desanime, não desista, não retroceda. Está doendo, adore. Está doendo, adore. Não retroceda, não desista, porque é um Deus que vai te trazer livramento na hora exata, no momento certo. Ele vai trazer livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quantas vezes passamos por situações, por problemas, por adversidades, e em um momento nós começamos e deixamos que aquele momento ele começa a crescer e se tornar grande na nossa vida. Quantos já viram milagres? Ou quantos já viveram milagres aqui? Então olha ao seu redor, porque Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, e será para todo sempre. Ele não muda, Ele é imutável. Essa situação
que você está passando hoje não é o fim. Mas se você tomar uma atitude diferente, talvez da que você tem tomado hoje, e começar a adorar o Senhor, essa situação vai ser transformada, essa situação vai ser mudada, essa situação vai ser totalmente transformada, queridos. Já dizia a cantora Cassiane: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia. Caminho de noite ou de dia, erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. É assim que Deus faz, querido. É assim que Deus faz. Não importa a situação, não importa a situação, mas quando nós tomamos uma atitude de adorar a Deus, Ele vem com escape, Ele vem com o seu bálsamo sobre as nossas vidas, Ele vem com o seu favor sobre nós. Não há nada que se compara a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. Só de falarmos, não sei quanto a vocês, mas há uma presença muito forte de Deus aqui. Há uma presença muito forte de Deus aqui neste lugar. A nossa adoração como um ato de servir. Eu falei a nossa adoração um ato de conhecer a palavra, de estudar a palavra. Porque essa é uma maneira de adorar a Deus, quando você estuda, quando você medita na palavra. E após você conhecer a palavra e quem você é em Deus, e aquilo que Deus é na sua vida, você tem um ato um ato natural nosso, em conhecer e vivermos aquilo que nós estamos vivendo na presença de Deus, é servir a Deus. Porque eu não posso ficar só para mim. Eu não posso ficar para mim. Mas quando eu entendo que eu sou um adorador e quem Deus é na minha vida, eu passo a servir a Deus. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Havia uma multiplicação, uma crescente número de discípulos. E aí as viúvas começaram a ficar abandonadas. E os apóstolos dizem que não era razoável que eles servissem à mesa, porque eles foram levantados para ministrar, para pregar a palavra. Isso era a função deles, de implantar igrejas. E aí eles falam para separar 7 homens idôneos. E a marca na vida daqueles homens era idôneos, cheios do Espírito Santo. Essa tem que ser a sua marca. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque homens e mulheres
cheios do Espírito Santo, irão fazer a diferença, em qualquer lugar. Não importa a tua idade, a tua cultura, não importa. Mas o seu relacionamento, a intimidade que você tem com Deus. Amém? Então aqueles homens, eles começaram a servir. Eles serviam, esse é o nosso papel, de servir a nossa comunidade, de servir a nossa cidade, de mostrarmos quem somos. E aqueles homens começam a servir, mas eles não só serviam, sobre eles também havia uma unção, um poder, para curar, para restaurar, porque eram homens cheios do Espírito Santo. Então a minha adoração também passa por servir a Deus, a minha comunidade, a minha igreja. Exemplo, o Ministério Boas-Vindas, eles estão ali na porta te recebendo, eles se prepararam antes para aquilo. Eles te recebem com um abraço, agora não, mas antes era assim. E foi um abraço que eu recebi de uma pessoa que me fez ficar neste lugar. Então eles te recebem ali tão bem, te direcionando. O boas-vindas à zeladoria, pessoas que estão ali entregues, dão o seu tempo para limpar aqui a igreja, para limpar toda a estrutura, para que você possa vir aqui, está tudo arrumadinho, organizadinho. É isso, eles servem com amor, eles servem com amor. Os atalaias que estão aqui se posicionados, que estão ali vigiando os carros, os seus carros, eles fazem isso por amor, por compreender quem eles são em Deus. Porque isso também é uma forma de eu adorar a Deus. A diaconia, eles trabalham com toda a logística aqui. Quando você chega, te direciona por essa porta, faz você sentar aqui, ali, vai te colocando. É isso. Eles entenderam o seu chamado, e por isso eles servem com alegria, com amor, como se estivesse fazendo ao próprio Deus. É isso, querido. Ação social. Nesse período de pandemia, a nossa ação social foi tão importante, porque ela pôde suprir muitas famílias, inclusive os da igreja, os irmãos da igreja, e da nossa comunidade aqui. Distribuímos várias cestas. É assim que um servo de Deus se apresenta, com a sua adoração. Não é só levando a palavra. Sim, a palavra é muito importante, mas nós temos que suprir também o necessitado. Estender a mão. Estender a mão. É isso que nós devemos fazer. Por isso nós estamos aqui, queridos. Por isso que nós entregamos a nossa melhor adoração. Porque quando você adora, não há nada que se compara. Não há nada, não há nada. Não há nada. Jó, um tremendo adorador. Jó estava na sua casa, no seu lugar, quietinho ali. E de repente ele começa a perder tudo. Ele perde todos os seus animais, perde os filhos. E ele se vê enfermo ali. E a única coisa que ele diz foi: nu eu vim, nu eu retornarei, louvado seja o nome do Senhor.
Sabe por quê? Jó, ele sabia quem ele era. Jó, ele sabia quem ele era. Não era a situação, não era um problema que ia tirar ele da presença de Deus, ou negar a Deus. Não. Não. Imagina, nós não conseguimos imaginar o que aquele homem passou, a dor que ele sofreu, de perder os filhos, de perder todas as posses, de seu corpo ficar todo ferido, todo em chagas. Mas ainda assim, diante de toda essa situação, ele não pecou contra Deus, ele não pecou contra Deus, ele não negou a Deus. Ele louvava a Deus. Não pense que a sua situação é pior do que o seu vizinho ou daquele que está ao seu lado. Não. Não é, querido. Há pessoas que com problemas e situações mais terríveis, mas diante de todos os problemas, de situações que querem me tirar da presença de Deus, eu ainda assim vou permanecer firme, eu ainda assim vou permanecer fiel ao Deus da minha vida. Ele é o Deus que te traz livramento, Ele é o Deus que te sustenta com a tua destra fiel. Então não desista, não retroceda, não olhe para trás. O diabo sempre fará com que você não o adore, não o louve, não se renda totalmente a Ele. Como assim? Que Deus, olha o que Deus fez na vida de Josafá. Olha o que Deus fez na vida de Josafá. Ele mudou a história. Deus, Ele está mudando a sua história hoje. Se você decidir hoje crer e adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa fazer na sua vida. Ele pode fazer, porque nada para Deus é impossível. Não há nada impossível para Deus. Então não desista, não retroceda. Adore-o, entregue-se, renda-se totalmente a Deus. Porque quando nós adoramos ao Senhor, Ele se manifesta de forma sobrenatural. Quando nós adoramos ao Senhor, nós entramos no Santo do Santo. Porque a sua adoração, ela invade o céu. Porque a sua adoração invade o céu. A sua adoração invade o céu. Por um momento, levante as suas mãos. E mesmo aí sentado no seu lugar, começa a declarar o quanto você o ama. Começa a adorar aí: Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és maravilhoso. Mesmo diante desses problemas, mesmo diante de toda e qualquer circunstância, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Nós estamos aqui porque cremos no Deus que responde a nossa oração. Estamos aqui, Senhor, diante do Deus que ouve o nosso clamor. Pai, em nome de Jesus, por isso nesta noite, vem sobre nós, vem invadir a nossa vida, vem invadir o nosso ser, Senhor. Transforma toda a nossa, Pai, toda qualquer situação ou circunstância, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que está enfermo agora, Senhor, vai visitando com Teu poder, Senhor. Quando ele abrir a Tua boca, Senhor, Pai, a cura vai entrar na sua vida.
a restauração completa vai entrar na sua vida. Por isso nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Oh Senhor, diante de todas as circunstâncias, diante de todos os problemas, não há outro além de Ti. Por isso nós te adoramos nessa noite, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Vem sobre nós nessa noite, invada este lugar, Senhor, com a Tua presença. Não há nada que se compara a Ti, não há nada que se compara à Tua grandeza, não há nada que se compara à Tua fidelidade, Senhor, porque Tu és eterno, Tu és bom, o tempo todo Tu és bom, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Outra forma de adorar o Senhor é quando nós entregamos, e nós já fizemos isso aqui hoje, é quando nós entregamos os nossos dízimos e a nossa oferta. Porque eu estou dizendo para Deus, Senhor, não importa, porque a semente foi Ele que nos deu, você só está devolvendo, mostrando a sua fidelidade, e essa é uma forma de adorar a Deus, quando você adora com os teus recursos, porque nós vivemos em outra atmosfera, nós pertencemos ao reino dos céus. Você não é daqui, querido. Então, quando nós temos a mentalidade do reino, não são pelas coisas, não são pelos bens materiais, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata, querido. Então nós adoramos também quando nós entregamos os nossos recursos. Essa é uma forma de adorar o Senhor. Adoração não é simplesmente cantar, dançar. Não é isso. Também isso. Mas adoração é muito mais do que isso. É a sua total entrega, é a sua total rendição ao Senhor. Ela vem de dentro. Ela vem de dentro, ela vem de dentro. Ela vem de dentro. Amém? Outra forma de adorar a Deus, a nossa adoração como estilo de vida. A adoração, ela não pode ser por um momento, por um instante. Eu estou aqui hoje no domingo, no culto das 19 horas, estou aqui e ouvi uma música, um louvor, e adoro a Deus. Não é só neste momento, porque aqui, como comunidade, nós estamos adorando Deus no coletivo. Mas quando você chega na sua casa, você adora a Deus. Quando você chega no seu trabalho, você adora a Deus. Quando você está ali diante da internet, você adora a Deus. Quando você está diante de outras pessoas, você adora a Deus. Não importa o momento ou aonde, é todo o tempo, em todo lugar, você tem que adorar a Deus, você tem que expressar a Deus, você tem que exaltar a Deus. É isso que nós temos que ter, a adoração como estilo de vida. Não é por um momento, não é por um instante, não é quando eu sinto, esta hora eu estou sentindo um arrepio aqui, estou sentindo, não é isso, é mesmo sem sentir nada. Quando você começa a adorar a Deus, a presença dEle invade você. Quando você começa a adorar a Deus, a presença dEle invade a sua casa, invade, e a atmosfera daquele lugar, ela começa a ser transformada, totalmente. Entenda isso. Apocalipse capítulo 4, no versículo 10 e 11 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos,
e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Aleluias. Então a nossa adoração não é por um momento, não é por um instante, não é pela circunstância. Eu estou passando um problema hoje, eu vou começar a adorar. Não, é todo instante, todo momento você adora ao Senhor, como estilo de vida. Quando você sai da sua casa, você começa a adorar. Quando você entra dentro do carro, você começa a adorar. Quando você chega na empresa, você começa a adorar. Quando você começa a trabalhar, você começa a adorar. Quando você volta para casa, você começa a adorar. Antes de dormir, você começa a adorar. É assim, a todo instante, a todo momento. E Ele se manifesta na nossa vida. É isso, a adoração como estilo de vida. Eu tenho que trazer na minha vida, as pessoas têm que olhar para mim e ver Deus, ver a adoração impregnada em mim, em você. Porque quando você chegar em qualquer lugar, a presença de Deus vai chegar com você. E aquele lugar que você entrar, a atmosfera vai ser transformada. Onde estava a depressão, vai sair. Onde estava a angústia, vai sair. Onde estava o desespero, vai sair. Onde estava, a morte vai sair. Porque você trouxe a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, a vida, a alegria, a gozo. Aleluia! Tenha no seu coração sempre: somente a Deus adorarás, somente a Deus adorarás. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, em todo momento, em todo instante, em toda e qualquer situação, eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. Aleluias. Coloque-se de pé por instante. Coloque-se de pé por um instante. Como eu pedi para vocês fazerem mais cedo. Não se importe agora com a pessoa que está ao seu lado. Se você sentir vontade de gritar, comece a gritar. Comece a soltar esse grito que está preso dentro de você, essa adoração que está presa dentro de você. Porque a sua adoração hoje, ela vai chegar diante de Deus, e a cura, a restauração, o livramento, a salvação vai chegar na sua vida hoje. Então, querido, não tenha vergonha, não tenha medo. Não se porte com a pessoa que está ao seu lado, não. Adore como você nunca adorou antes. Se entrega, se renda como você nunca se entregou antes.